Queria cumprimentar as mulheres do Grupo Tiquinho de Trecos de Mulher. Hoje eu quero trazer uma palavra bem feminina. Eu quero falar um pouquinho sobre Raabe, a prostituta. Pode ser que você esteja ouvindo aí, está falando quem? Raabe? Nunca ouvi falar. Pois é, nós temos essa mulher que marcou a história, fez parte da genealogia de Jesus e que na realidade ela era uma prostituta. Você encontra Raabe no livro de Josué. Eu vou dar uma pincelada um pouco na história para você se situar, né? Então, depois da morte de Moisés foi que liderou o povo, os israelitas saindo do Egito para Canaã, né? Da terra prometida. Depois da morte de Moisés, Josué então assume a liderança e ele então é responsável para levar o povo até Canaã, a tomar posse da terra que Deus havia prometido. Pois bem, então o livro de Josué começa dessa parte, quando Josué então assume a liderança. E antes, né, dos muros de Jericó caírem, que na verdade aí começou o domínio do povo israelita à terra prometida, né, em Canaã. Antes de efetivamente eles tomarem posse de Jericó, Josué manda então 2 espias à cidade de Jericó para trazerem notícias, falarem como era a terra, as pessoas. E 2 espias então entram sorrateiramente na cidade de Jericó e se escondem na casa de Raabe. Aí então nós começamos a falar um pouquinho de Raabe, a prostituta. Eles se escondem na casa dela. E chegou ao ouvido do rei, né, de Canaã, o rei cananeu, da cidade de Jericó, porque Canaã era formada de várias cidades. Então chegou aos ouvidos do rei que espias do povo de Israel, né, dos israelitas, estavam dentro da cidade de Jericó. E fica sabendo que está na casa, provavelmente, de Raabe. Então Raabe recebe essa mensagem vinda do rei, que é para colocar para fora, expulsar esses espias, ou seja, entregá-los na mão do rei de Jericó. Raabe, então, mente. Ela diz que não sabia de onde havia entrado aqueles homens, afinal de contas, pelo que ela fazia, a história combinava. Ela disse que não sabia de onde eles vinham e que eles já haviam ido embora antes dos portões se fecharem, porque as cidades eram muradas, elas tinham portões, então ela era totalmente fechada durante a noite, evitando então invasões de povos inimigos. E ela conta essa história e então ela distrai, ela desvia o exército ali do rei de Jericó, as pessoas que estavam atrás dos 2 espias, para que eles tomassem um sentido oposto, né, uma outra direção, e na realidade a deixassem em paz. Ao anoitecer, então, quando já estava mais tarde, Raabe então sobe no terraço de sua casa para conversar com esses 2 espias. É quando então ela, podemos dizer, ela se abre, né, com eles. E é só essa parte eu queria ler para que a gente saiba qual foi o discurso de Raabe. Por que falar sobre Raabe hoje? Porque Raabe é uma mulher importante que pode contribuir para a minha vida e para a tua vida. Então eu vou só ler Josué no capítulo 2, no versículo 8. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: Sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente por causa de vocês. Todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Raabe, então,
novamente uma prostituta que não pertencia ao povo israelita, ela adorava outros deuses, ela tinha uma vida que não condizia em nada com uma pessoa adoradora de Deus. Ela mentiu quando os soldados do rei de Jericó, então, a perguntam, a questionam se ela estava ali escondendo os espias, ela disse que não. Então a gente vê que é uma mulher que muitas das vezes nós pensamos, se olharmos, se conhecermos, que não tem nada para agradar a Deus. Não faz nada condizente com o que Deus pede. Às vezes a gente se sente um pouco despreparada para Deus, não merecedora, como se Deus atuasse diante de merecimento. Eu falo sempre, é pela graça e pela misericórdia de Deus. A graça é um favor imerecido, nós não merecemos. Então a gente tem às vezes uma postura tímida diante de Deus por pensar, eu não tenho nada, eu tenho uma vida errada, eu faço muita coisa errada. Por isso que eu achei muito interessante trazer Raabe hoje como uma palavra para nós mulheres. Às vezes a gente se sente assim, despreparada para Deus. Não se sente nem confortável para entrar na igreja, ou adorar a Deus, ou falar de Deus, apesar de ter aquela necessidade, ou aquele sentimento de vazio, de querer buscar a Deus. Raabe, então, era esse tipo de mulher. Mas quando ela faz essa declaração para os espias, ela deixa bem claro que apesar de todas as coisas, de tudo aquilo que pode torná-la algo distante, né? Uma pessoa distante da presença de Deus. Mas ela diz que eu sei, ela começa fazendo uma declaração, apesar dela não ter intimidade tamanha, ela creu, ela sabia que Deus, o Deus de Israel, era Deus no céu e na terra. Ela ouviu todas as maravilhas, o que Deus fez quando abriu o Mar Vermelho para que o povo saísse então do Egito em direção à terra prometida. Ela demonstra que ouviu e aquilo marcou o coração dela. Ela não se esqueceu daquilo. E por esse temor, por reconhecer que a soberania e o poder de Deus era algo que intimidava, era algo sem precedentes, não havia parâmetros. Ela considerou Deus um Deus muito maior e superior ao Deus que ela foi criada a adorar. E esse temor, essa submissão que Raabe demonstrou, esse ato de fé, de esconder os espias, colocando a própria vida em jogo, mas crendo que o Deus de poder estava do lado dos espias, não do lado do povo cananeu. Esse ato de fé fez com que Raabe fizesse parte da genealogia de Jesus, fosse uma mulher que chamasse a atenção de Deus. Raabe foi a mãe de Boaz. Numa outra ministração eu falei um pouco sobre Ruth. Ruth se casou com Boaz. Aqui nós estamos falando então da mãe de Boaz. Raabe então foi mãe de Boaz. Ela marcou a história e ela pediu que aqueles espias tivessem piedade dela e não aniquilassem nem com ela, nem com o pai, nem com sua mãe, nem com seus irmãos, nem com suas irmãs. E ela pede a eles então que da mesma forma que ela agiu com benevolência, concedendo favor àqueles dois espias, que eles fizessem a mesma coisa por ela. Ela acreditou que o Deus de Israel pudesse salvá-la da morte, livrá-la de ser aniquilada junto com seu povo. E eles então garantiram isso a ela, desde que ela não os traísse, né? Porque nós pensamos, uma pessoa que mente, que leva uma vida de mentira, é muito difícil às vezes acreditarmos numa pessoa. Mas aí eu quero deixar uma outra mensagem para nós. Nós mulheres desconfiamos demais, né? Isso é nosso, a gente percebe muitas coisas, muito mais do que os homens, mas às vezes nós desconfiamos demais. Nós enxergamos coisas que não existem, nós desacreditamos de alguém por uma fofoca, porque alguém falou, disse que disse, e a gente acaba criando muitas das vezes uma confusão sem razão, sem motivo, sem lógica, e nós não devemos fazer isso. E aqueles espias, então, eles acreditaram nela e disseram que se ela cumprisse com a palavra
tanto ela como os pais, os irmãos e as irmãs estariam salvos. E que ela deixasse um sinal, então, que ela pendurasse ali uma corda, um cordão vermelho, e eles saberiam, e o Deus de Israel saberia que ali não poderia ser destruído, porque ali habitava uma família onde uma mulher teve um ato de fé. Tiago, no Evangelho, no Novo Testamento, no capítulo 2, ele fala sobre fé e obras. Quando ele defende que uma fé sem obras ela é morta. Por quê? Porque quando nós verdadeiramente temos fé, nós fazemos alguma coisa. Quando a pessoa diz que tem fé e não faz nada, o que Tiago quer defender é que verdadeiramente ela não tem fé. Mas não quer dizer de forma alguma que somos justificados por obras. A fé e as obras têm que andar de mãos dadas. É isso que Tiago fala. E Tiago, no capítulo 2, então, menciona Raabe. Mais uma vez, Raabe aí é lembrada, porque ela foi justificada. Ela se tornou justa diante de Deus pela obra que ela fez, pela ação, pela atitude, pela decisão que ela tomou de defender esses espias. E a história é tão maravilhosa e tão linda que quando os muros, então, de Jericó caem no 7º dia, quando eles ali dão 7 voltas ao redor da cidade de Jericó e tocam as trombetas e as muralhas, né? Como existem músicas, as muralhas de Jericó. Quando os muros caem, apenas o local onde a casa de Raabe estava ficou intacto. Esse é um Deus de poder. Esse é um Deus que você serve. Se não serve, você deveria começar a servi-lo e conhecer esse Deus. Deus é fiel e mantém a palavra. Deus faz aliança comigo e com você. Então, se às vezes você está aí julgando alguma Raabe, que você não julgue as pessoas tanto por aquilo que elas fazem ou são, porque a palavra de Deus diz que só Deus sonda o nosso coração. E às vezes uma pessoa assim que aparentemente não tem nada para agradar a Deus, ela tem um temor de Deus maior do que quem diz que serve. E se você aqui está se sentindo um pouco Raabe, sem merecimento, sem graça diante de Deus, você saiba que Deus está sondando o seu coração. Se você tem temor e reconhece a soberania de Deus, que essa palavra possa ficar nos nossos corações. E eu buscarei depois uma nova mensagem, falando também, tentando focar mais sobre mulheres, afinal de contas nós estamos aí num grupo de mulheres. E mais uma vez eu quero agradecer a presença de todas, que essas palavras que Deus tem me dado a graça de ministrar aqui, seja bênção na tua vida, que você aprenda. Se você quiser fazer um comentário, de repente perguntar alguma coisa, tirar uma dúvida, se eu puder, souber, eu vou gostar muito de falar com você, a gente bater um papo, que nada disso seja uma imposição, mas seja algo gostoso, natural e que seja bom para a tua vida. Mais uma vez, eu quero mandar um beijo para o grupo Tiquinho de Trecos de Mulher e que Deus abençoe todas nós, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Um grande beijo para todas.